Boa tarde, muita paz nos nossos corações, que Jesus esteja sempre presente nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que possamos cada vez mais valorizar essa oportunidade reencarnatória e fazer uma encarnação diferente, uma encarnação em que nós mudamos de caminho, né? Sair um pouco do caminho do erro, entrar, né? E seguir adiante no caminho das virtudes, no caminho de Jesus. Bom, o tema hoje é sobre a alma. Dentro do tríplice aspecto da doutrina, né, que é ciência, filosofia e religião, o aspecto filosófico trata um pouco de quê? O que somos, né, de onde viemos, para onde vamos. As perguntas básicas de serem esclarecidas. E hoje, sobre a alma, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o que somos, entender um pouco mais sobre nós, alma, né? E das perguntas 134 a 146, onde fala no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, sobre a encarnação dos espíritos. Bom, isso. Então, o que é a alma? A alma, ela foi, na introdução aqui no Livro dos Espíritos, também lá na Gênese, a alma foi usada para muitas expressões, né? Elas estão incorretas? Não. Pobreza de linguagem que se usou de uma palavra para exprimir várias coisas. O ideal era se ter, né, cada palavra com um significado. Então, para alguns, né, os materialistas confundem a alma com o princípio vital, acham que a alma é o princípio da vida orgânica. Outros acham que a alma é confundida, né, confundem a alma com inteligência. Então, cada uma tem a sua acepção própria. Dentro aqui nós, da doutrina, o que é a alma? A alma é um espírito mais um corpo físico. Então, a alma é um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, é só para ficar didático, né? Quando nós falarmos espírito, é o quê? Desencarnado. Alma, encarnado. Então, alma, espírito mais corpo físico, tá bom? Então, alma e espírito é a mesma coisa, né? Sim, a base é o espírito, só que quando está na carne, a gente fala de alma. O que une a alma ao corpo físico, né? Porque cada uma vibra numa sintonia, numa vibração diferente. O corpo tem a sua vibração, a sua faixa vibratória. E o espírito também tem a sua. Um vibra com, né, uma frequência mais alta, outro numa frequência mais baixa. Essas duas vibrações não conseguem se juntar. É preciso algo que una o espírito ao corpo físico. E que algo é esse? É o perispírito, né? Então, o perispírito, ele é de natureza semimaterial, para vibrar, né, junto lá com o espírito e também ao corpo, para fazer esse elo. Então, de natureza semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja, para que eles possam comunicar-se um com o outro. É através desse elo que o espírito age sobre a matéria e reciprocamente. Então, se não houvesse o perispírito, não haveria comunicação do espírito com o corpo. É esse perispírito, esse laço semimaterial, essa substância vaporosa, né, que acompanha o espírito em toda a sua evolução, só que quanto mais grosseiro nós somos, ainda muito imperfeitos, muito primitivos, né, aqueles espíritos lá saindo nas suas primeiras encarnações, mais grosseiro, mais materializado é esse perispírito.
E quanto mais evoluímos, quanto mais nos purificamos, quanto mais nós nos depuramos, mais etéreo, mais sutil fica esse perispírito. Continua sendo matéria, mas uma matéria muito mais quintessenciada. Então, esse elo é o perispírito. É como se fosse uma casa, né, que tem lá todos os seus aparelhos e tem lá a energia elétrica. Para a energia elétrica chegar até a casa, movimentar o liquidificador, a geladeira, todos os instrumentos que nós temos na casa, é preciso o quê? Fios, né? Fios para que chegue essa energia até a casa e possa movimentar. É como se esses fios fossem, né, o perispírito, essa ligação entre espírito e matéria. Bom, aí ali só, né, de maneira didática, o corpo, o perispírito e o espírito, que lá nas questões anteriores, creio que lá na 93, diz que qual é a forma do espírito. É uma centelha, é uma chama, não tem uma forma propriamente comum aos nossos olhos, né? Então, quando a gente diz que viu um espírito, na verdade nós vimos o perispírito, que é ele que dá o quê? A forma ao espírito, geralmente, né, da última encarnação ou daquela que o espírito tivesse identificado bastante. E aqui só para ficar, né, mais entendido, ali embaixo o corpo, o perispírito, né, e o espírito. Aquele cordão ali ligando é o chamado cordão fluídico, ele que faz essa ligação. Quando nós desencarnamos, ou seja, deixamos o corpo físico, aquele último cordãozinho ali, ele se desata, né? Ele, né, desata aqueles nós. Aí sim, o espírito, né, o corpo físico morreu e nós voltamos à verdadeira pátria, com nós, né? O espírito e o perispírito. O corpo é uma xerox desse perispírito. A gente acha que por estar ali mais apagadinho, é que o perispírito é uma xerox, né? Mas não é, depois a gente vai ver isso direitinho. Então, ó, corpo físico, perispírito e a alma, ou espírito. Isso daí é o ser, é o homem, é o ser humano, o homem integral. Então, espírito e perispírito no plano espiritual, é o que nós vemos. E no plano material, o espírito ali é comum aos dois, perispírito mais corpo físico. Só para a gente fechar essa parte, né, bem didática. Vou falar só um pouquinho sobre perispírito. Não é o nosso tema hoje, mas alma e perispírito são coisas intimamente ligadas, né? Uma das funções do perispírito é a função de contenção. O que é essa função? O perispírito conterá, no sentido de delimitar, de dar contornos e aparência o espírito, dando-lhe forma à nossa percepção. Quando da necessidade da reencarnação, o espírito precisa delinear, organizar e delimitar o processo morfogenético, presidindo a elaboração das formas e disposições do corpo que será desenvolvido para albergá-lo. Se chama MOB, Modelo Organizador Biológico. Quando lá da junção do espermatozoide com o óvulo, né, a concepção, ali já há, porque começa a se atar os primeiros, já tem um espírito deliberado para aquele corpo. Começam os primeiros laços ali, a primeira ligação. Essa ligação, ela vai sendo o quê? Molécula a molécula. O perispírito, ele é um molde. É através dele que vai se moldar o corpo físico, certo? Então, se o perispírito, se nós, através das nossas, muitas das vezes, as nossas chagas morais, nós vamos marcando o nosso perispírito, alterando a sua forma, alterando a sua função. Tanto que, nos espíritos, eles, muitas das vezes, têm formas bizarras. Por quê? Devido à sua vibração mental. Isso é mais uma função do perispírito, é a plasticidade. Ele vai se moldando de acordo com o pensamento. Então, no processo reencarnatório, o perispírito serve de molde, como se fosse uma forminha de gelo. A gente vai lá e põe uma aguinha e sai daquela forminha que nós colocamos.
Isso acontece molécula a molécula. O espírito não está totalmente ligado àquele corpinho logo no momento da concepção. Por quê? O espírito tem uma luz muito forte. E é como se fosse uma energia muito poderosa numa lâmpada muito frágil de baixa voltagem. Não ia dar certo, né? Ia queimar essa lâmpada. Então, de acordo com a evolução da gravidez, essas moléculas, né, vão cada vez mais se apertando esses laços. Esse processo todo vai se completando, né, depois que a criança nasce, todo esse processo reencarnatório. Então, o perispírito é que faz essa função de forma pro ser ali reencarnante. Então, a função dele é muito importante. Por isso que também no desencarne, se no reencarne essas moléculas, né, o perispírito o corpo vai se ligando ao perispírito, molécula a molécula, no desencarne é o processo também igual. Ele vai se desligando molécula a molécula do perispírito. Então, a pessoa infartou agora, desencarnou, né? Morreu, mas não desencarnou ainda, porque ela está ainda no processo de desligamento do corpo físico. Não é instantâneo. Os técnicos dali do desencarnes que vão auxiliar nesse processo. Então, nós que temos essa informação, temos que nos comportar de maneira condizente com essa informação. Quando nós formos a um velório, quando nós formos a um enterro, se eu sei que o processo ainda está acontecendo, que ali tem técnicos, né, do desencarne amparando aquele movimento de, né, desligamento, eu tenho que ter uma postura diferente. Eu não posso ir mais, eu me digo espírita, não posso ir mais a um velório e ficar de conversas desnecessárias. Por quê? Porque naquele momento ali está tendo um processo complicado, que o espírito, muitas das vezes, está ali, né? E aí, às vezes, a gente fala coisas desnecessárias sobre aquele que desencarnou, não contribuindo em nada naquele processo, muito pelo contrário, atrapalhando. Então, nós, espíritas, temos o dever moral de o quê? Nos colocar em oração, levar o nosso evangelho, né? Pedir lá no final, tem lá as preces para aquele que acaba de desencarnar, para encaminhar aquele espírito. Porque naquele momento está acontecendo ainda o desligamento daquele corpo. Então, a nossa missão é também de ajudar, nos colocarmos como trabalhadores do Cristo também nesse momento. Então, função de intercâmbio. Através de elementos sutis, o perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas na carne, bem como conduz as respostas do espírito ao corpo. Então, vamos ver como que é isso. O espírito pensa, o perispírito, depois vai aparecer ali, transmite e o corpo executa. Então, quando é de cima, né, vamos colocar assim, de cima para baixo, o espírito pensa, o perispírito, sempre um órgão, né, transmissor, e o corpo executa aquela função. Quando o corpo quer, vou dar um exemplo, o perispírito também transmite e o espírito recebe. Não veio, mas aquilo é perispírito. Por exemplo, se o corpo, né, está ali no momento de se alimentar, sentiu o quê? Fome. Aquela informação é recebida, né, pelo espírito, percebe aquelas impressões e sensações. Só que, quem é sempre que comanda? O espírito. A palavra final somos nós quem damos. O corpo, né, ele tem o automatismo biológico dele, adquirido aí através de N encarnações. Mas quem comanda o corpo somos nós. Não podemos mais atribuir ao corpo funções ou desculpas pelas nossas atitudes equivocadas.
não é? Ah, eu fiz isso porque o meu corpo pediu. Ué, o corpo pode até pedir, está ali tão automatizado naquele vício, que ele pode até sentir aquela necessidade biológica. Mas eu, espírito, é que vou dizer sim ou não. Então, a gente estudando isso, acaba com aquela velha desculpa nossa de colocar, de tirar sempre a culpa de nós, a responsabilidade de nós, e colocar no corpo. Como a gente coloca no outro, né? Eu fiz isso porque você me agrediu. Nós colocamos também no corpo. Ah, eu fiz isso porque, né, o meu corpo é assim. A carne é fraca. A carne é fraca? A carne não é fraca. O espírito é ainda que não tem vontade suficiente para resistir a determinadas situações. Aí põe a culpa o quê? Em alguém, vamos colocar no corpo, né? Mas o espírito é o ser pensante, é o ser inteligente da criação. Nós comandamos esse automatismo todo biológico, né? Então, não tem mais como nós colocarmos a desculpa no nosso corpo físico, como também não nos outros. Porque muitas das vezes responsabilizamos o outro pela nossa felicidade. Ué, eu não sou feliz ainda porque fulano não me deixa. Eu não sou feliz ainda porque tal situação não aconteceu. Eu não sou feliz ainda por causa disso. A gente vai protelando e jogando a culpa nos outros para não assumir, muitas das vezes, uma não vontade de fazer determinadas coisas. Os espíritos nos dizem que para nós mudarmos é preciso um pouquinho de vontade. Eles não falam para a gente que precisa um mega esforço. Eles falam, precisa de um pouco de vontade. Simplesmente isso. Mas ainda é muito mais fácil eu dizer que não venho, por exemplo, não venho à casa espírita porque a minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, isso, que aquilo. Ué, mas quando ela fora para o trabalho material, a gente arruma jeito para tudo. Ou então, se tem uma festa, a gente dá um jeito de arrumar roupa, de arrumar aquilo, de arrumar quem para ficar com os filhos, a gente dá o nosso jeitinho, não dá? Mas para as tarefas no bem, sempre arrumamos uma desculpa. Sempre colocamos alguém na frente. Ah, não, eu não vou assumir essa tarefa porque eu tenho que colocar a comida do meu filho tal horário. Ué, mas seu filho tem quantos anos? 15. Né? Ele não pode colocar sozinho, não. Sabe o quê? Ele joga tudo, né? Faz bagunça. Então, é hora de assumir mais as nossas escolhas. Eu não quero assumir ainda essa tarefa. Eu não quero. Porque se arrumarem um trabalho com um ganho material num domingo às 5, todo domingo eu estarei lá. É só falar que tem um ganho material. Agora, quando não é, nós sempre arrumamos uma desculpa. Então, temos que parar um pouco com isso. Bom, outra função do perispírito é nos conservar a individualidade. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria dela se não a conservasse? Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais corpo material? Né? Muitas pessoas às vezes podem ter essa dúvida. Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim. E esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo. Para você é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Então, foi aquilo que eu disse. Quando a gente diz que viu um espírito, na verdade nós vimos o perispírito, que é o que dá a forma, né? Como ele diz ali, geralmente da última encarnação, mas também a forma que o espírito, às vezes de alguma encarnação que ele mais se identificou, uma encarnação que foi um divisor de águas para ele. Isso, claro, falando de espíritos mais avançados, né? Espíritos ainda muito materializados, muitas das vezes aparentam aparências muito bizarras. Por quê? Fruto da sua psique. Então, só para a gente encerrar um pouquinho do perispírito, o perispírito ele tem camadas. Né? Não vamos falar sobre ele, porque o assunto não é totalmente o perispírito, mas essas camadas vão o quê?
da mais material, da mais grosseira, até a mais sutil, né? Os centros de força atravessam todas as camadas até o duplo etéreo e se intercomunicam com os plexos correspondentes do corpo físico. Aquela camada ali mais próxima do corpo é chamada duplo etéreo. Ela é uma das camadas que, quando o corpo morre, ela também é enterrada junta. Você imagina uma coisa. Até semana passada no encontro, o encontrista deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim, pega 2 pães de forma e tenta fazer um sanduíche deles. Você colocar ele junto e soltar, vai cair, né? Porque não tem nada que ligue. Aí você coloca ali uma maionese, um patê, alguma coisa e junta. Quando você solta, eles vão ficar unidos, né? Mas se você tentar tirar, né, um pedaço do pão de forma, vai o quê? Um pedaço para cá e um pouquinho para cá, não é? Vai ter interpenetrado nos dois. É mais ou menos isso que acontece. No desencarne do corpo físico, esse duplo etéreo, que é uma das camadas, mas não é camada assim, né, didática, né, e são intercomunicados, ele também fica junto com o corpo físico. E aí tem outras atribuições das outras camadas. Uma é o arquivo, né, das nossas encarnações, quando encarnados, enfim. Outra propriedade é a plasticidade, como eu já falei. O perispírito é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com seu comando plasticizante. Contudo, tal possibilidade de alterar a indumentária perispiritual é limitada ao padrão evolutivo. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com as suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com a sua realidade íntima. Então, o perispírito ele é plástico, ele é moldável. Aí, voltando a falar de alma, tem uma pergunta aqui que ela diz se a alma se acha encerrada no corpo. Ele fala que a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro. Pergunta 141. Então, ela, apesar de não estar, né, encarcerada no corpo físico, ela também se expande. Mas não quer dizer que a alma é que seja o envoltório do corpo, né? Os envoltórios do espírito são quem? O perispírito e o corpo físico. Mas essa alma, quanto mais evoluído, né? Quanto mais praticante do bem, essa alma brilha mais, né? Essa chama, essa centelha. Lá no início do livro dos Espíritos, eles perguntam se a alma o espírito tem uma coloração. Eles dizem que ela vai do opaco até o brilho do rubi. Então, ou seja, claro que o opaco ali é para aquele muito materializado e aquele do brilho do rubi é para aqueles espíritos de escol que tem uma vibração muito forte, que só em nós nos aproximar dessas pessoas, nós já sentimos a vibração positiva, aquela vibração né, do bem. A alma tem no corpo uma sede determinada? É uma das perguntas. Fala, não, uma sede determinada não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm por objeto a humanidade. Essa na pergunta, acho que é na 143. Ele vai falando o quê? Que não tem uma sede, né? Mas essa chama, essa centelha, vai e fica mais alojada onde? Nessa parte da cabeça, que é a sede do pensamento, e principalmente no coração, que é a sede dos sentimentos, né? 146. Qual a condição para que a alma permaneça no corpo? O que o corpo precisa ter para continuar abrigando essa alma? A alma permanece no corpo físico enquanto há vida orgânica. Enquanto há vida, ainda tem condições da alma estar ligada a esse corpo. Então,
se não tem vida mais orgânica, não tem como haver mais essa ligação. Então, uma das causas em que não há mais vida orgânica é a escassez de fluido vital. Como? Aquela pessoa que às vezes está numa doença crônica, em estado final, ou então aquele idoso, né, bem velhinho lá, que já está com a fala já, né, fraca, não tem mais força. Ele é como se fosse o quê? Uma vela que se apaga. Vai desencarnar mesmo por escassez do fluido, né? E aí, não tendo mais condições para a alma continuar naquele corpo, há o desligamento. E também na falência dos órgãos. Quando há um acidente ou uma doença fatal, né, um infarto, qualquer outra doença que nos pegue assim, desprevenidos, em que os órgãos não têm mais condições de... tem fluido vital, mas os órgãos não têm mais condição de vida. Como, por exemplo, se a gente for colocar um exemplo prático, é como um carro. O carro é o corpo físico, eu, espírito, sou o motorista, e o combustível ali é o fluido vital. Então, esse carro ele pode parar, porque eu não abasteci não coloquei combustível, chega uma hora que ele para, não tem mais combustível. Ou alguma peça pode, né, estar defeituosa ou quebrar, eu tenho combustível, mas o carro não liga, não anda, porque não tem condição mais. Então, nessas situações, não há mais condições para a alma habitar o corpo físico. Então, há o quê? O desencarne. Aí, aqui, para a gente ir completando o nosso estudo, tem a pergunta 142, que ele fala assim: o que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma na criança completa-se a cada período da vida? O espírito é único, está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e se completam. Ainda aí torna-se o efeito pela causa. Então, tem algumas teorias que diz que a alma ela vai se completando, né, crescendo, se completando, de acordo com o que a criança vai desenvolvendo. Então, não é bem assim. O espírito, né, é único. O corpo físico é que ainda não dá, né, respaldo para o espírito falar sobre as suas faculdades e aptidões, né, exercer suas faculdades e aptidões. Então, não é que a alma ela é pequenininha e depois ela vai se avolumando, não. O corpo é que não dá ainda condição. Por isso, a importância, quando a gente fala, né, de criança, uma importante lição do plano espiritual para a gente são das etapas desses ajustes reencarnatórios. Eles dizem que até os 7 anos, a criança, né, esse ser reencarnante, ele está ainda muito mais lá no plano espiritual do que cá. Por isso que ele é muito mais passível da educação, de moldar o caráter, de nós percebermos as suas tendências e já agirmos. Depois fica muito mais difícil, porque quando ele chega na adolescência e o espírito realmente assume a sua real personalidade, a sua real, né, todas as suas faculdades, muitos são aqueles que modificam da água para o vinho. A gente, porque foi a adolescência, os hormônios, tá, o que fez isso acontecer? Né? A total, o quê? O processo ali totalmente completo. O espírito mostra a que veio nessa fase da adolescência. Por isso que é mais fácil nós identificarmos até os 7 anos. A educação ser mais severa, né? Mais limite. Porque depois, principalmente que passa da adolescência, entra na idade adulta, é muito mais difícil. Principalmente depois dos 20, 21 anos, que chega na idade adulta, né? Então, eles vêm falando isso para a gente. Que a gente acha, muitas das vezes nós esquecemos que aquele serzinho ali pequenininho não é um anjinho, né? Como a gente acha. Eles dormindo parece um anjinho, né? Eu falo com a mãe, Dudu dormindo parece um anjinho. Mas quando acorda, né? É uma birra só. Então, ele não é uma página em branco. Os nossos filhos não são páginas em branco. Eles são um livro
E essa encarnação é só mais uma página. Então, nós temos que olhar o quê? Não é olhar aquele corpo pequenininho, é olhar que ali tem um espírito extremamente inteligente, capaz de o quê? Passar a perna na gente se a gente deixar. Ludibria, faz lá as chantagens emocionais, fazem de tudo. Aí me diz o quê? Não é inteligente? Muita coisa. Mas temos que olhar o quê? O espírito, porque a função, né, nossa, é a educação do espírito. Aquele corpo ali vai crescer. Vai crescer. E aí, se nós perdemos essa oportunidade dessa educação de moldar melhor essa argila, é como se fosse uma argila que a gente consegue moldar melhor até os 7 anos, né? 7, 8 anos. Depois essa argila se endurece, mas fica muito mais difícil. Então é um conselho do plano espiritual para a gente prestar mais atenção nessa faixa etária, que é a faixa etária onde nós podemos o quê? O espírito vem com a sua bagagem, acrescida daquilo que nós ensinamos e ali molda-se um caráter mais brando ou não, se nós deixamos correr mais solto a situação. Então, a importância disso. E para a gente encerrar, vamos para a última pergunta. Não, última não, vou falar da 137. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes simultaneamente? Não. O espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo 2 seres distintos. Né? Então não tem esse negócio da alma se dividir, habitar um pouquinho o corpo aqui, o outro corpo aqui. Não, a alma, uma só, habita aquele corpo. E a última, o que pensar da opinião daqueles que situam a alma no centro vital? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, visto que todas as sensações para ali convergem. Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Todavia, pode-se dizer que a sede da alma está particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Bom, o estudo da alma ele é muito vasto. Tem toda a codificação falando sobre alma, né? Falando sobre perispírito. O estudo sobre perispírito ele é muito vasto, é enorme o estudo sobre perispírito, mas é extremamente importante conhecermos aí esse elo e a importância também de valorizarmos o nosso corpo físico, de cuidar dele, que ele é o veículo da alma. Se nós não cuidamos bem, temos uma vida totalmente desregrada, não somente material, mas também moral, nós interferimos no nosso corpo. E se nós tivermos na programação reencarnatória lá, você vai desencarnar com 70 anos, e nós não cuidamos do nosso corpo, não fazemos lá os exames periódicos, temos uma alimentação totalmente desregrada, somos muito raivosos, muito planos de vingança, muitas das vezes duelos mentais constantes. É como se eu abrisse a torneirinha do meu fluido vital, é como se fosse a minha bateria, que tem um tempo de duração, assim. Toda vez que eu estou com raiva, com ódio, agressivo, é como se eu abrisse essa torneirinha e sai ali, né, escoa ali todo o meu fluido vital. Antecipa, muitas das vezes, o meu retorno. E aí eu chego lá aos 61 anos. Ah, meu filho, sua programação era para chegar com 70. Mas eu não dei conta do meu corpo físico. E ele não teve mais condições, né, de me abrigar. É o quê? Débito para a gente. A gente vai estar com débito aí desses 9 anos dessa programação. Então, a importância de não consumirmos substâncias, né, que não fazem bem para o nosso corpo, de sempre tentar trabalhar os pensamentos, as emoções, para o quê? Para que nós cheguemos aí nesse prazo e, se fizermos um bom uso da reencarnação, podemos ainda ter concedido uma moratória, que é o quê? Um tempinho a mais para ficar aqui na Terra.
Isso daí, essa moratória é para o quê? É para trabalho, é para estudo. Deus não concede essa moratória para a gente ficar aqui, né, sem fazer nada. Não, essa moratória é para estudo. E muitos de nós estamos em moratória já. Então, a oportunidade de quê? De estudar, de praticar o bem, de cada vez mais deixar as mágoas de lado, deixa o outro seguir a vida, segue a sua, trabalha o seu coração. Ficar preso, arraigado, ressentindo tudo, né? Sentindo novamente tudo, só faz mal para a gente. Eu coloco o quê? O meu fluido, ele só vai ficando mais escasso. Aí eu vou ficando sem ânimo para a vida, sem vontade de viver, estou sempre fraca, estou sempre cansada. Por quê? Eu não renovo o meu fluido no bem, em coisas boas, né? A prece, que é um recurso que nós precisamos utilizar mais, essa comunicação, né, com Deus, com os espíritos amigos. Então, a importância de também cuidar desse santuário que é o nosso corpo físico. Muita paz para todos e assim seja.